sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Ver na introdução publicana. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas mais, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se o recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com os seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos, e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então vamos lá. Após a leitura, vamos começar o estudo da noite.
E conosco, para facilitar e auxiliar na reflexão, nós convidamos os amigos Kelly Nascimento e Francisco Assis. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Boa noite, Francisco. Hoje a gente está aqui para mais um estudo, para mais uma reflexão junto com vocês, né? Desse pedacinho aqui do Evangelho, que é tão importante para a gente, né? É claro que todo o Evangelho é importante, mas essa parte aqui ele enfatiza a questão do médium, né? Dentro da doutrina espírita. E às vezes o julgamento que a gente faz com a pessoa que consegue ver, que consegue se comunicar, né, mais facilmente com esses espíritos que estão aí. Então vamos lá. Ele fala aqui primeiro da questão de que Jesus ele não veio para se preocupar tanto com aqueles que estão sãos, né? Vamos falar assim, aquele que está bem. Ele veio realmente para acudir os doentes. E aí, se a gente for parar para pensar, doentes todos nós somos, né, gente? Nós estamos aí no mundo de provas e expiações e cada um com sua pendência particular, né? Então vamos nos colocar assim, vamos trazer a humildade um pouquinho para o nosso lado, né? Para a gente admitir que nós somos doentes, sim. Nós somos doentes. Doentes por quê? Porque todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, às vezes, quem de nós, às vezes, não nos desesperamos, às vezes, diante de uma situação, ou às vezes a gente achar que não tem, que aquilo não tem solução, né? E fazemos coisas, às vezes, que depois a gente tem que voltar atrás, a gente tem que consertar, a gente tem que né, que organizar o que a gente fez. Nós somos doentes, sim, claro. Nós estamos aqui, vamos falar assim, num grande hospital, né? Estamos todos sendo atendidos, ainda bem, né, gente? Porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nesse grande hospital, estamos doentes, mas nós estamos sendo atendidos, né? Então, o mais importante de tudo, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa fé que nós estamos sendo atendidos. Porque muitas vezes o sentimento que a gente tem de estar sozinhos é muito grande. A solidão, né? Às vezes, o sentimento de estar só, de solidão é muito grande. Tem uma diferença, né? De você estar só, você sentir a solidão, né? Mas, enfim, ele fala aqui, ele começa falando aqui no texto, né? Fazendo essa analogia do médium dentro. Não é só dentro da casa espírita, né, gente? Um médium médium. Todos nós somos. Concordo? Todos nós somos. Por quê? Todos nós temos percepções, todos nós, às vezes, temos uma sensibilidade. Vai depender do nosso andamento do dia a dia para isso, às vezes, se aflorar ou não. E não só por isso, vai depender também dessa disposição orgânica do nosso próprio organismo mesmo, assim, né? E muitas outras coisas que vêm atrás disso. Então, às vezes, são muitas perguntas que a gente tem em relação a essa questão do médium, né? Por quê? Porque ele é um médium, ele é dotado de uma coisa especial, né? É sobrenatural. Então, aqui dentro da casa espírita, graças a Deus, a gente aprende que não é por esse lado. Não tem nada de sobrenatural. Não tem nada que não seja natural, né? Porque nós somos espíritos que temos essa carcaça aqui, que é o nosso corpo, né? Que a gente precisa dele para nos desenvolver aqui, para evoluir e tudo mais. Mas nós somos acompanhados por espíritos desencarnados. Então, quer dizer, tem alguma coisa que é sobrenatural aí? Acho que não, né?
A diferença é que eles estão do outro lado ainda, nós estamos aqui. Então, nós temos grande interferência deles. Né? Então, voltando aqui, o que está falando aqui no texto? Às vezes, o nosso olhar para esse médium, né? Vamos falar agora dentro da casa espírita, tem essa questão, às vezes, será que é mérito, né? Nossa, é um mérito, né? Ele recebe espíritos, né? Ele consegue psicografar, ele consegue conversar, ele consegue ver, consegue sentir. Então, ele é especial. Então, nesse texto aqui, vem desmistificar isso. Porque como nós estamos aqui e nós somos individuais, nossa missão também e tudo para nós o que acontece na nossa vida é nosso mesmo. Né? Então, para cada um, essa questão veio de uma forma diferente. Aí ele mostra aqui, ó, até mesmo para os viciados. Aí você fala assim, não, mas como é que um viciado vai ser um médium? Não tem condição. Um médium tem que ter pelo menos uma postura, né? Uma postura de médium. Mas espera aí, será que quando ele começar a desenvolver, quando ele começar a prestar atenção nisso, será que não seria uma forma também dele devagarinho ele entendendo e devagarinho ele já não ir precisando mais desses vícios para poder fugir, né? Que vícios são fugas, né? Que a gente vai criando aqui. Não vai precisar mais dessas fugas, desses vícios, porque ele vai se sentir mais completo, né? Gente, a questão é muito ampla, sabe? A questão é muito ampla, porque às vezes a gente pensa que isso aí acontece dentro da casa espírita, e engano nosso. Engano nosso, porque assim, eu já vi, né, pessoas às vezes chegar dentro da casa espírita e não saber nada de espiritismo e falar que, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou tropeçando aqui nos espíritos que estão me rodeando. E isso vira um tormento para a pessoa. O não conhecer, né? O não saber o que acontece, o não conhecer essas faculdades, não desenvolver, vira um tormento. Por isso que às vezes gera um medo, né, ainda em algumas pessoas que não conhecem. Falar, nossa, esse negócio de espiritismo, isso aí não é bacana se mexer, não, deixa quieto, né? A gente não pode ficar mexendo muito com essas coisas, não, como diz o Zé Amaral, né? A gente não pode ficar mexendo muito com essas coisas, não. Mas não é. É a questão do não conhecer, sabe, gente? Quando a gente não conhece o negócio, fica difícil, né? Então, tudo que a gente não conhece, não vamos julgar, não vamos falar sem conhecer. Né? Não vamos ter esse fazer preconceito das coisas, não. Não, peraí, eu vou falar uma coisa, mas dentro de uma realidade, dentro de uma coisa que eu já ouvi ou dentro de uma coisa que eu já li, ou que, sabe? Vamos parar de ficar, né? Que o outro falou, que escutou isso, que escutou aquilo. Não, peraí, deixa eu pesquisar para ver se é isso mesmo. Deixa eu pegar algum livro, será que tem alguma coisa? Né? Internet hoje aí, você vai lá no Google, você faz o download desse livro aqui todinho, ó. E outros. Um tanto de livro espírita, tá? As obras principais espíritas, você faz download ali dos livros se você quiser na hora. Né? Então, às vezes, é mais um comodismo mesmo da gente não saber, né? E da gente, às vezes, falar aquilo que a gente não tem um pingo de conhecimento. Né? Então, nós temos que ter essa noção. Médiuns, eles não estão só dentro da casa espírita, eles estão para todo lado. Só que, para a gente aqui, a questão é um pouco mais fácil de lidar, porque a gente tem o conhecimento. Né? Então, através desse conhecimento, a gente vai aumentando, a gente vai estudando mais, a gente vai serenando os nossos corações, e o médium vive tranquilamente, né? Aquilo não acontece de uma hora para outra, né? Porque eu já vi pessoas aí que são médios e, tipo assim, né, ele vem a hora que ele quer, né? O espírito vem a hora que quer e a pessoa não tem controle. Então, isso não é bacana, né, gente? Então, dentro da casa espírita tem toda uma programação, né? Tem a parte da reunião mediúnica, que não é qualquer pessoa que entra. Ah, hoje eu vou participar da reunião mediúnica. Vai nada. Você não tem conhecimento para participar de uma reunião mediúnica, né? Então, aqui dentro, a gente aprende tudo isso, sabe? Muito bem aprendido, se a gente quiser.
né? Então, assim, acho que a doutrina espírita é um conforto muito grande, que sempre falo isso aqui nas minhas falas, né? É um conforto muito grande que a gente acaba absorvendo aqui dentro, porque aqui não tem mistério, né? Não tem mistério. Ó, isso acontece como? Não, peraí, vamos estudar, vamos ver. Começou lá desde o princípio, tal, tal, a história funciona assim, tal. Ah, tá, não, você lembra quando aconteceu no ano tal, 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 tal. E a gente vai desmembrando. Porque tudo que a gente vive hoje, gente, é, é, são consequências do que já foi, do nosso passado, da nossa bagagem espiritual que a gente traz aqui, né? Nós sabemos que essa não é a primeira reencarnação, nem vai ser, e nem vai ser a última, né? Então nós temos que ser um pouco assim mais realistas para colocar o pé no chão e falar, não, peraí, não tem nada de sobrenatural não, né? Tem um universo que conspira contra, a favor nosso, né, para nos ajudar. Nós temos os nossos mentores espirituais, nós temos aqueles espíritos que nos acompanham, né? Por isso que a gente tem que sempre estar vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas energias, porque um dia que a gente está mal, claro, né, gente, a gente não vai acordar todo dia feliz da vida, né? Isso não é nosso daqui do nosso planeta, não existe. Mas a gente passar a vigiar mais, falar, opa, peraí, deixa eu parar com esses pensamentos, porque eles que fazem com que a gente se conecte com aqueles, né, espíritos menos felizes que não vão nos ajudar, vão nos atrapalhar, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, nessa questão. Boa noite a todos, aos amigos internautas, aos que estão aqui presentes. Kelly, minha colega aqui da mesa de estudos. Realmente essa parte do Evangelho, dentro desse capítulo, que é o capítulo 24, que tem por título Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, e aí vem esses subtítulos aqui, um deles é o nosso de hoje, né? Que os sãos não têm necessidade de médico. Então parece uma coisa assim tão óbvia, né? Que a gente já tem um primeiro entendimento. Mas isso tem todo esse desdobramento dentro do contexto do Evangelho. E como a Kelly aqui já explanou sobre o ponto específico da mediunidade, né? Falando em mediunidade como a forma e maneira de se buscar aí a cura espiritual. Então a gente tem aqui de início que parece ser uma coisa muito óbvia o título, e realmente é. Mas a gente, voltando aqui um pouquinho no contexto do Evangelho, vamos concluir que Jesus usa essa linguagem, como diz aqui em Mateus, né, que está transcrito aqui no início, ele nos advertindo que os médicos são para os doentes. Então ele já nos alertava, dando uma ideia do que seriam esses doentes. E Jesus usa essa linguagem para mostrar que sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer, sobretudo, aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio. Aqui é o equilíbrio tanto físico quanto espiritual, não é? Porque em toda a história da humanidade nós vamos ter assim essas diferenciações. As pessoas em um grau maior de equilíbrio, outras em menor, porque justamente faz parte da nossa trajetória evolutiva. Todos não estão no mesmo patamar evolutivo, no mesmo grau, uns à frente, outros atrás, mas caminhando rumo a essa perfectibilidade com que fomos adjetivados aí pela criação, pelo Criador. Então, esse equilíbrio, atingir esse equilíbrio era e ainda é, vamos dizer assim, essa falta do equilíbrio é a grande maioria das pessoas neste mundo terreno. E essas enfermidades referidas aí por Jesus, né, vão muito além dos problemas físicos. Todas as deformidades do espírito. Então, nós temos aqui a visão espiritual, que transcende a questão do físico. E o físico nós temos a medicina,
que com suas poções, suas fórmulas, vão reequilibrar, né, o nosso bem-estar. E o Mestre Jesus, já com a questão espiritual, vem nos dar esse equilíbrio que tornará plena a nossa, vamos dizer, transição, trajetória aqui, enquanto encarnados nesta existência. Vamos a caminho disso, é o que a gente sempre busca, né? E na nossa atualidade, por maior esforço que façamos, contamos com mais defeitos a superar do que virtudes já adquiridas. E aqui a Kelly tocou no ponto da mediunidade como aquela forma de se levar à cura a muitos desequilíbrios, né, para não dizer assim doenças, enfermidades. A gente na doutrina espírita usa muito o termo enfermidades da alma e doenças da carne. Há essa diferenciação, né? Que a enfermidade é todo aquele desequilíbrio da alma e a doença é todo o desequilíbrio do corpo físico. Então, para que se leve, então, essa cura, esse remédio, nós temos aí a intervenção, a atuação mediúnica. E, como ela disse, às vezes pensa-se que o médium é um privilegiado porque tem essa faculdade, mas sabemos nós que já estamos aqui há algum tempo no assunto doutrina espírita, que a mediunidade é uma faculdade, ela é orgânica, ela é inerente a cada um de nós. Energia, capacidade de comunicação, o mundo da matéria com o mundo espiritual. Isso através da pessoa, do médium, que tem esse corpo formado também por energia, como uma fonte receptora das ondas magnéticas, vamos dizer assim, que traduzem toda essa comunicação. Então é como se fosse um aparelho receptor, todos nós, alguns melhores sintonizados e, portanto, pegando aí uma sintonia, vamos chamar, trazendo aqui para a linguagem das telecomunicações uma sintonia mais fina, mais apurada, e outros nem tanto, estando ainda com aquela chieira, todo o ruído, né, na emissão e na conclusão dessa comunicação. Então, cada um de nós é um médium em potencial, alguns com uma faculdade mais apurada, outros menos, mas é inerente ao próprio organismo, ela é orgânica, a mediunidade é orgânica, justamente por essa questão da energia que rege todo o universo. Aí já englobamos nós, os encarnados, os nossos irmãos desencarnados, e é essa a ideia da mediunidade, então, que nós teremos aí alguns, aqui até define bem na questão aqui que está escrito o seguinte: a mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos, aquela, né, coisa assim frequente, permanente, com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Aqui entra a questão da autoridade moral, que muito influencia, porque nós vimos aqui que se essa faculdade mediúnica foi estabelecida aí em favor de algum médium que dela faz mau uso, certamente isso vai ser, de uma certa forma, diminuído ou até retirado, não é? De acordo com o proceder, de acordo com a moral desse médium. Então, justamente nessa questão aí de enfermidade, já vamos tratar a enfermidade como sendo a questão da alma e que está ligada diretamente à questão moral, é que vem a advertência aí da cura, né, do médico para os enfermos. Aqui, de um modo geral, podemos dizer, sem dúvida, que Jesus é o médico e a humanidade os enfermos. E nós, então, precisamos, nós que estamos de
Todos nós estamos em desequilíbrio, certamente, alguns mais, outros menos, e é aí que precisamos desse médico para a cura dessa enfermidade, para esse tratamento. E muitas das vezes vamos ver, falou-se aqui, a Kelly falou da questão do viciado, não é isso? O viciado lembra vícios. E o que são os vícios a que todos nós estamos sujeitos? Aí nós temos o egoísmo, o orgulho, as causas dos grandes males, né? A violência, o ódio, a preguiça, o pessimismo. Então essa cura, a busca desse tratamento, vem justamente no nosso esforço de combater tudo isso. Há uma afirmação de que se conhece um espírita pelo esforço que ele faz para combater as suas más tendências. Então, quer dizer, o espírita está em constante luta no combate a essas más tendências. E essas más tendências, o que são? O que são esses vícios? Justamente isso que a gente acaba de apontar. É o egoísmo, né? Então, tem aqui uma referência feita pela revista Espírita o Consolador, em que dá uma ideia para a gente aqui e nos exorta a atuar no combate a tudo isso, a buscar esse remédio, seja aqui no próprio mundo em que estamos, né, o mundo material, seja no coração do Mestre Jesus. Fontes onde vamos buscar esse remédio para a cura dessas enfermidades. Aqui afirma que, combatendo firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde a nossa mente, a ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos interessando por aquilo que nos diz respeito e que tantos males e prejuízos tem nos causado ao longo do tempo, estaremos erradicando nefasta chaga do nosso âmago, da nossa intimidade, né? Do nosso mais íntimo. Então é combatendo isso que a gente vai buscar e verificar a cura dessas enfermidades. Combatendo decididamente o orgulho, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés, diante da nossa importância, que impede vislumbrarmos a presença de nossos irmãos que seguem ao nosso lado. Estaremos eliminando doença pertinaz que há muito aboleta a nossa visão humanitária. Então aqui ele nos diz como devemos combater essas viciações, características dessa enfermidade, para que a gente possa então atingir essa felicidade, esse equilíbrio, essa harmonia e essa felicidade plena que tanto almejamos. Nesse mundo atual de tanto consumismo, tanto individualismo, não é? Meu isso, meu aquilo, só falo meu, quando na verdade sabemos, vamos partir e nada vamos levar. Então, é meu? Não é. Nós estamos momentaneamente com a responsabilidade de administrar aquilo que ao longo do nosso trabalho, que é uma das leis também vamos dizer assim, uma das leis divinas, vamos ter aí das determinações, né, vamos dizer assim, do Criador. O trabalho, a lei do trabalho está lá no livro dos Espíritos, uma das leis, a lei do trabalho, e pelo trabalho nós buscamos o progresso, e pelo progresso caminhamos para a evolução, que aí nós teremos tanto o progresso moral quanto intelectual, são os dois progressos que nos levam a evoluir. Um ou outro isoladamente, simplesmente progredimos e não evoluímos, e a nossa meta, o motivo pelo qual estamos aqui nesse mundo de provas e expiação, como a Kelly diz, é justamente trilharmos o caminho aí da evolução rumo ao próprio Criador, não é? Temos essa pretensão, talvez vã, né, de chegarmos lá, mas o universo por si mesmo, ele é dinâmico e não permite parar, e por isso a gente não tem o direito de estacionar. Temos que seguir adiante. E é assim que vamos chegando aí na nossa condição de perfectíveis, aproximando aí do Criador, o perfeito, né? Então, ainda continuando, diz aqui, também é combatendo o ódio, essa represa de águas putrefatas
que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias tem proporcionado em nossa vida. Estaremos não só serenando os nossos dias, como apaziguando os dias daqueles que conosco se relacionam. Claro, nós sabemos aí, atualmente no mundo, essas guerras, esse ódio sem causa, brota assim do nada. Por muito pouco as pessoas se digladiam e às vezes até se matam. Tive notícia, acho que ontem, de um homicídio assim absurdo aqui na nossa cidade mesmo, não é? Talvez um desentendimento ali entre um encarregado de uma obra, um responsável e o subordinado, não sei qual a causa, mas simplesmente eliminou-se ali uma vida, talvez por uma questão, certamente por uma questão muito banal. Então esse ódio parece que ele brota do nada e adquire uma proporção muito grande. E é para combater isso justamente que o Mestre Jesus sempre nos recomendou e recomenda toda vez que nos deparamos com as suas lições do Evangelho. Uma delas, e é nossa companheira diária, é orai e vigiai. Então não basta orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar para não dar ensejo a essas coisinhas miúdas que tomam proporções maiores e aí se tornam incontroláveis. Também aconselho aqui, combatendo a preguiça, mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém manietados à inércia e ao comodismo. Estaremos dando um novo impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição a que todos estamos destinados e que surgirá mediante os nossos esforços. E ainda combatendo o pessimismo, que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Renasceremos para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Isso aqui, sobretudo nos dias atuais, em que nós estamos aí enfrentando toda uma gama de dificuldades em todos os setores da vida. Não podemos nos desanimar, não podemos pensar negativamente. Isso apenas vai tornar a situação mais difícil de ser superada. Então, a gente tem que combater realmente esse pessimismo, né? Só fazendo aqui uma recapitulação. Combater o egoísmo, o orgulho, a violência, o ódio, a preguiça, o pessimismo. Então, fica assim para nós essa questão de alerta, mais um alerta, porque isso nós somos desafiados a cada minuto da nossa permanência aqui, da nossa atual existência, né? A nossa permanência nesse planeta abençoado, Terra. Você quer complementar? É isso aí. E tem uma parte aqui também que eu achei interessante, gente, a gente frisar um pouquinho aqui, é o seguinte, essa questão que a gente está falando, né, da gente às vezes exigir a perfeição do outro, né? Ou para ser médio ele tem que ser perfeito, para fazer tal coisa ele tem que ser perfeito. E aí ele fala aqui, ó, o seguinte: não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Essa questão da punição também, né, gente? Então ele está falando aqui, né? Se ele fosse dar o dom da palavra para aquela pessoa que só falasse coisas boas, né? Aí ele fala aqui, ó, haveria mais mudos que falantes, então ninguém ia poder falar, né? Então quer dizer, ele está mostrando para gente que todos nós temos defeitos, né? Todos nós. Um médico tem defeito, é uma pessoa normal, né? Como todos nós. E ele fala que também... não, aliás, eu lembrei de uma historinha que a gente contava para... A gente conta, né? Às vezes na parte da evangelização, que eu faço parte da evangelização também. E tem uma historinha que a gente contou para as crianças que ficou na minha mente. Que a historinha era o seguinte. Tinha o menininho e os irmãos. Era a menininha e o menininho. Ele devia ter uns 9, 10 anos. E essa menininha adoeceu.
né? Tava na cama, adoeceu, tava ruinzinha. E o irmãozinho começou a fazer preces para ela poder melhorar. Começou a rezar para ela poder fazer oração para ela poder melhorar. E ela melhorou. E ele percebeu que ele tinha uma força. Claro, todos nós temos também, né, gente? Todos nós temos. Mas ele percebeu que ele tinha uma força, assim, meio. Ele viu que ele tinha uma força grande. Ela começou a melhorar e tudo mais, com as preces desse irmãozinho, né? E aí, ele começou a ser acompanhado por espíritos que estavam ajudando, os mentores espirituais deles, que estavam acompanhando, né? Tudo ali naquela programação ali da melhora daquela menininha, né? Mas aí, depois que ela melhorou, aí ele começou a se achar, né? Como se diz. Não, eu sou bem poderoso, né? Dei conta de curar minha irmã, aí, né? E aí, na historinha, né? Ficção, né, gente? Na historinha, ele fala que aí ele resolveu a começar a cobrar, né? Por essas orações. Começou a cobrar por essas orações, não pela irmãzinha, mas por outras pessoas que procuravam ele, que sabia que ele tinha um poder maior, né? Ele tinha uma energia maior nessa questão, né? E ele começou a cobrar. Mas aí o que aconteceu? Aí os espíritos superiores, né? Os espíritos felizes, eles começaram a afastar. Então, quer dizer, não é uma questão de castigo, né? Somos nós mesmos, porque os que estavam ali naquela vibração dele, a vibração dele não era mais a mesma, né? Ele começou a cobrar e tudo mais, a intenção dele mudou, não é a mesma, não era mais a de princípio, né? A intenção dele mudou. Então, esses espíritos, eles começaram a se afastar, né? Começaram a se afastar. Aí ele começou a perceber, falou, engraçado, não tô sentindo mais, né? Não tô fazendo oração, mas tá diferente e tudo. Até que na historinha ele percebe, né, que ele não poderia fazer aquilo, aí ele volta atrás e tal, e no final, né, no final fica tudo certo, né? No final fica tudo bem. Mas assim, é uma historinha boba, mas que é a nossa realidade. É desse jeito, traduz a nossa realidade, é desse jeito que funciona, gente. É desse jeito que funciona, né? Não é uma coisa sobrenatural. Ele viu que ele tinha um poder grande ali da prece, mas quando ele mudou a intenção, o objetivo final dele, né? Então ele mesmo, pela energia dele, foi se afastando daqueles espíritos que estavam ali ajudando ele, né? Então nós temos que orar e vigiar mesmo, é orar e vigiar aqui do Evangelho todo momento para a gente poder conseguir trilhar e resolver as nossas coisas e gastar às vezes um pouco menos de tempo com isso, né? E aproveitar essa encarnação nossa aqui. A gente sabe que tem outros, mas nós não sabemos como é que nós vamos voltar, não. Em que condição, se o outro fulano ali que precisa ainda consertar as coisas comigo, se ele vai estar perto, né? Então vamos, que a gente sabe que a gente tem que arrumar agora, vamos arrumar agora, não deixar para depois não, né? Ô, gente, então eu agradeço, né, a participação de vocês, era isso que a gente tinha para passar hoje. Uma boa noite aos internautas também, boa noite ao Francisco, e que a gente faça um bom aproveito, né, desse acompanhamento que a gente teve aqui hoje, né, com os nossos mentores, que a gente possa levar essa energia gostosa para as nossas casas, os nossos familiares, para dentro das nossas casas.